Bem, pessoal, ontem teve a entrevista no podcast Três Irmãos, do Elias Jabbour. E se você for lá dar uma conferida nessa entrevista, você vai conseguir perceber coisas que são bem interessantes no que diz respeito a temas que têm sido debatidos nos podcasts em geral. A primeira coisa que o Elias colocou de uma forma muito clara é o seu posicionamento político enquanto alguém que está atuante na militância. Quer dizer, ele se coloca como alguém que vem do campo, sim, marxista, mas que está disposto a combater o que ele diz que é uma das maiores contradições que nós temos nesse momento dentro da visão política brasileira, que é a questão do bolsonarismo, que, segundo Elias, se apossou de símbolos nacionais para poder passar uma imagem de nacionalismo, mas que, no entanto, é um nacionalismo que remete a considerar, em primeiro lugar, um país que não é o Brasil, e sim os Estados Unidos, um modo de vida que não é o brasileiro, e sim o americano. E o Elias traz uma perspectiva completamente diferente, inclusive do bolsonarismo e de outros nacionalistas que também têm passado por alguns podcasts e colocado sua visão. O nacionalismo do Elias, ele tem pressupostos, e esses pressupostos, eles dizem respeito sim aos símbolos nacionais, à retomada desses símbolos nacionais para quem é de direito, porque, como ele mesmo diz durante o podcast, você pode estar conferindo, os avanços que nós tivemos dentro do desenvolvimento do que a gente conseguiu trazer até agora, no que diz respeito ao Brasil, advém, é oriundo, tirado da luta do progressismo da esquerda, e é um nacionalismo que pressupõe que, em primeiro lugar, esteja a nossa soberania, os nossos interesses enquanto país, e não os interesses de um país estrangeiro, de um país imperialista, como, por exemplo, a gente vê no nacionalismo bolsonarista, que coloca em primeiro lugar o imperialismo americano. Então, Elias, nessa entrevista no podcast Três Irmãos, ele fala sobre tudo também em relação à China, a sua visão da relação do Brasil com o país asiático, que nesse momento representa dentro da geopolítica um caminho distinto do caminho americano, uma abordagem completamente diferente. Ele fala muito sobre a posição que nós exercemos dentro da geopolítica mundial, que, segundo ele, existe uma confusão. Porque, para ele, ocidental são os americanos, são os europeus, enquanto nós seríamos o sul global. E as características desse sul global são características totalmente diferentes do pessoal que se diz ocidental, né? Então, ele dá referências sobre isso. É o modo realmente como a Europa e os Estados Unidos eles olham para os países que compõem aqui a América Latina, olham com um certo desprezo, olham para a gente como se eles tivessem que nos domesticar, como se eles tivessem que nos ensinar a viver, mas querendo impor o seu modo de vida. Então, dentre outras coisas, o Elias vem também trazendo aí algo que é muito interessante, que é uma possível candidatura a deputado federal, ele que faz parte do Partido Comunista Brasileiro. Ele falou sobre isso. Eu, particularmente, acho muito interessante. Tanto o Elias quanto todo esse conjunto de personalidades que saem, que a gente vincula diretamente ao marxismo, mas que estão militando dentro do debate político brasileiro, colocando seus posicionamentos sobre os problemas que têm nos afligido de forma contemporânea. Então nós temos o Elias, nós temos o Ian Neves, nós temos Jones Manuel, nós temos Gustavo Machado, e nós temos outros que sim, eles podem estar saindo do engessamento, né, da espera da Revolução Marxista e trazerem o conhecimento tão vasto que possuem em relação à história, à geopolítica, à questão econômica, à questão do capitalismo em si. E acredito que poderiam contribuir muito se participassem efetivamente da política. Enfim, é um podcast que é uma entrevista, não é um debate. O podcast Três Irmãos ele é muito interessante porque, de um lado, tem um dos apresentadores que ele é progressista, que ele é de esquerda, do outro lado tem o outro, que é conservador. Então, assim, as perguntas elas se tornam bastante interessantes por ter esses dois lados dentro da interação. Então, por favor, se você se interessa diretamente pela política, pela geopolítica, pela história, pela questão do nacionalismo brasileiro, dá uma conferida. Foi uma entrevista que o Elias Jabbour deu ontem nesse podcast e que é muito interessante, enriquecedora e traz esperança. Principalmente isso. Traz esperança para que a gente esteja aí em 2026 elegendo alguém que realmente traz os aspectos do nacionalismo sem aqueles excessos, sem aquele discurso fácil, aquele discurso que resolve as coisas de forma abrutalhada, principalmente em relação à questão da violência. Quer dizer,
O Elias, em determinado momento, é perguntado sobre a questão da violência, ele que é um carioca, que conhece o estado do Rio de Janeiro, e ele traz uma resposta que é uma resposta certeira, quer dizer, a questão da violência passa pela reindustrialização, passa pela criação, num período de alguns anos, de milhões de postos de trabalho dentro de uma indústria, postos de trabalho desses que teriam que ser qualificados para que as pessoas tenham renda para sair de determinadas regiões nas quais a criminalidade está imperando. E somente, segundo ele, a reindustrialização pode resolver o problema da violência brasileira, já que o confronto, a beligerância, tem sido a marca imprimida pelos governos desde do início da década de 80 e não tem surtido nenhum resultado positivo. Dê uma conferida lá. Podcast Três Irmãos, entrevista com Elias Jabbour.